Amigos queridos, a vocês que nos assistem, que seja um domingo muito especial, e o mesmo eu desejo ao nosso deputado Gerson Berger, ao jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do nosso programa. E os assuntos de hoje eu tenho certeza que serão do agrado de todos vocês, e já vamos começar falando um pouco sobre a questão da segurança na nossa cidade. Claro que é visível que a população do Rio de Janeiro vive hoje uma sensação de muito mais segurança na nossa cidade. E isto graças ao excelente trabalho desenvolvido pelo secretário Mariano Beltrame, que efetivamente criou e colocou em prática o projeto das UPPs nas comunidades onde o tráfico imperava, e também está fazendo um enorme esforço para combater as milícias, outro poder paralelo criado nos governos que antecederam o atual. Apesar desta nova realidade, a nossa cidade ainda hoje vive o terror dos sequestros relâmpagos e que provocam um enorme pânico nas vítimas, mantidas como reféns, às vezes por várias horas e chegando quase a dias, até que seus familiares paguem o resgate ou mesmo obrigando os sequestrados a revelarem as senhas de seus cartões bancários para saques e compras. Gerson e Pedro, a audácia é tamanha que às vezes circulam com as vítimas em locais públicos e até de grande circulação, como aconteceu no final da semana passada com a advogada Gabriela Pacello, de 37 anos, que foi sequestrada, rendida, atrás do Clube de Regatas do Flamengo na Gávea, e a levaram para o Shopping Fashion Mall em São Conrado. Um dos bandidos ficou no carro e o outro, com seu cartão de crédito, a obrigava a entrar com ele nas lojas, tentando comprar telefone celular, laptop, e só não concretizou a compra porque demorava algum tempo e, claro, o bandido estava com pressa. Entretanto, acabou comprando com o cartão da vítima um par de alianças numa loja famosíssima. Acabou preso por policiais do 23º Batalhão, que, avisados e com a colaboração dos frequentadores desconfiados do shopping, chegaram ao bandido e resgataram a vítima. Há poucas semanas atrás, num almoço com a chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, questionei-a sobre o que vinha sendo feito no combate a esta modalidade de crime. Ela me confirmou que esse horror, infelizmente, ainda é uma realidade na cidade, mas que a polícia vinha combatendo e investigando com rigor esse crime que tem levado tanto desespero às vítimas e a seus familiares. Será, Gerson, que ainda não está se fazendo o suficiente para se combater tão perverso crime? Olha, Tereza, não tenha dúvida que esse crime tem levado pânico a muita gente. Segundo informações do próprio Estado, houve aumento de quase 60% de sequestros relâmpagos no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Imagine o desespero dessas pessoas sequestradas sem nenhuma previsão do que poderia lhes acontecer. Pois muitas vezes os seus algozes estão drogados. Crime terrível. A chefe de polícia disse que a instituição está atuando e combatendo esses crimes. No entanto, a população espera que, após o trabalho realizado pela polícia, a justiça cumpra a sua parte e não coloque na rua bandidos perigosos que oferecem riscos à sociedade, como no final da semana passada, quando o traficante Isaías dos Santos Cordeiro foi flagrado com 1.250 comprimidos de êxtase, droga. Foi preso, ficando menos de 24 horas na prisão, pois foi solto por um juiz da comarca da capital que entendeu que a prisão em flagrante do bandido não poderia ser convertida
em preventiva, alegando que o Ministério Público deveria ter pedido a prisão, embora a nova redação do Código de Processo Penal autorize o juiz a decretar a prisão. O bandido, nessa altura do campeonato, deve estar dando brutas gargalhadas, como fez na própria delegacia. Um absurdo. Isso mesmo. É preciso que a polícia tome uma atitude e, a partir de uma pesquisa sobre a incidência desses crimes por hora do dia, da noite e por região em que são cometidos. É uma das maneiras mais eficazes de se enfrentar esse desafio. E quanto à justiça, o Gerson colocou também perfeitamente bem um problema que angustia a todos e que, se não leva ao pânico, leva a uma situação de exasperação, que é essa sequência de habeas corpus que a justiça fornece por aí, liberando criminosos de todos os tipos. Ontem eram os do colarinho branco, hoje são até traficantes. É o fim do mundo. Mas, minha gente, vamos falar rapidamente de um outro assunto que, infelizmente, ainda muito polêmico, que recentemente teve o parecer favorável do Supremo Tribunal Federal em relação a uma liberdade fundamental. O presidente do STF, César Peluso, disse que o julgamento que estendeu aos casais homossexuais os mesmos direitos dos demais pode ajudar a atenuar preconceitos adquiridos em relação a gays, classificando, por exemplo, de brutalidade inconcebível o episódio ocorrido em São Paulo recentemente, quando pai e filho foram agredidos porque um grupo de 6 malfeitores achou que fossem namorados. O pai de 42 anos, numa festa, abraçava o filho, matando a saudade, pois só se viam, imaginem, uma vez por mês. Mesmo o pai dizendo que não eram gays, teve como resposta um soco no queixo e a orelha direita decepada por um dos agressores de 25 anos, que diz que odeia homossexuais. Gerson e Pedro, apesar das justas conquistas da comunidade gay, acho que ainda está longe o dia em que a discriminação contra este grupo não mais se manifestará e será aceita e respeitada como deve ser respeitado o contraditório. Vocês não acham? Tereza, você tem razão. Chama a atenção que a legião homofóbica é muito maior do que se pensa em nosso país. Ela apenas saiu do armário. Os novos direitos dos gays cumprem uma função importante. Os preconceitos ficavam escondidos pela legislação discriminatória. Agressões como essas, que você citou, e tantas outras, terão que ser punidas exemplarmente até que a sociedade fique civilizada. Assim como o racismo é crime, a homofobia também o é, pois a lei é clara quando diz que a discriminação é crime inafiançável. Esta atitude é brutal, humilhante e cultural. Atinge, sobretudo, os homens. Em muitos países, beijos entre heterossexuais não põem em dúvida sua masculinidade, sua manifestação de carinho. Isto acontece principalmente na Europa e no Oriente Médio. No Brasil, o preconceito em relação ao homossexualismo ainda é uma triste realidade, colocando sob suspeita muitas vezes pessoas do mesmo sexo, somente porque demonstram afeto entre si. Está mais do que na hora de se dar um basta a qualquer tipo de preconceito e discriminação. Chega! Isso mesmo, Gerson. Chega! Chega de preconceito, chega de discriminação e, sobretudo, chega de violência. Não se pode defender a prática de violência contra quem quer que seja por homossexualismo, seja por racismo, seja por religião. O Código Penal já prevê
as penalidades, até a prisão, de pessoas que agem assim. Mas o uso do Código Penal é uma consequência. Não está se defendendo consequências. Está se defendendo que não existam motivos para que o Código Penal seja utilizado. Civilidade acima de tudo. É isso, Gerson e Pedro. A gente tem que dizer sempre não à discriminação ou preconceito. E nós agora, já no finalzinho do programa, não poderíamos deixar de lembrar que amanhã ao anoitecer e até terça-feira à noite estaremos, a comunidade judaica, celebrando Tisha B'Av, que encerra as 3 semanas de luto e tristeza que marcaram o cerco e a destruição das muralhas de Jerusalém pelos romanos e a destruição do primeiro templo. Faz-se jejum como o de Kippur, que dura 25 horas, rezando-se na sinagoga lamentações pela destruição do Templo de Jerusalém e pela morte de milhares de mártires judeus, pois foi nestes dias que os mais trágicos acontecimentos atingiram o povo judeu. É também um momento de análise dos atos errados, promovendo um balanço do nosso desenvolvimento espiritual. E quem sabe possamos não praticar os mesmos erros. Bem, Gerson e Pedro, infelizmente o nosso tempo acabou. Os nossos agradecimentos pela participação, a você que nos assiste. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!